Muito bem, muito bem. Muito bom dia. Muito bom dia para você que me assiste. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Muito bom dia, muito obrigado pela sua audiência mais uma vez. Você que está me assistindo e me escutando, na verdade, né, nessa live de áudio, eu quero agradecer a cada um de vocês que está fazendo, né, está nos assistindo toda manhã. Hoje a gente está dando continuidade a mais aquele assunto que estávamos falando na semana passada, né, que era o assunto da certeza da salvação. Para quem não entendeu, né, este conteúdo aqui é uma sequência de trabalho, tá? Vai ser uma sequência de episódios todo final de semana, onde a gente vai trabalhar o discipulado cristão. Vão ser mais ou menos uns 10 estudos toda semana, e aí a gente vai trabalhar da certeza da salvação, a palavra de Deus, a convicção do cristão, toda a transformação da vida cristã através do evangelho. Você pode estar se perguntando por que, Josué, não está aparecendo a tua cara no vídeo, né? Obviamente pelo fato de que a minha câmera ela está muito ruim, tá? Eu tentei semana passada, a câmera ficou muito ruim e eu não gostei muito. Então, meu objetivo agora é a gente fazer uma live estilo estilo rádio, né? Eu sou apaixonado pelo rádio. Eu não sei se vocês gostavam do rádio, mas alguns anos atrás eu costumava colocar o ouvido no rádio ali, né? Nós tínhamos aquele bolachão, aquele antigão, grandão, que a gente escutava rádio diariamente. Então eu sou apaixonado pelo rádio. Uma das coisas que eu mais adorava no trabalho do rádio era o fato que você podia imaginar como é que era lá no outro lado do estúdio. Principalmente quando tinha aqueles programas, né, que eu assistia, eu escutava, gostava muito, que eram programas como Cafezinho, né, que a gente não tinha internet naquele tempo, tinha mal e mal uma internet ali. E aí o que a gente tinha era a possibilidade de nós escutarmos e imaginarmos como é que era no outro lado. Outro fator é o seguinte: esta live que eu estou fazendo para vocês, eu quero salvar ela depois e eu quero disponibilizar lá no Spotify. Então, para mim é muito, muito mais trabalhoso ter que fazer edição depois disso. Então, vamos trabalhar aqui no áudio, você vai me escutando. Se eu tiver alguma informação, eu quero colocar aqui através do OBS e você vai me escutar. E você vai poder visualizar ali uma matéria, alguma notícia e alguma outra coisa que a gente vai comentar durante a nossa live, tá? Provavelmente você não vai me ver, mas você deixa lá para escutar esse programa hoje. O nosso programa hoje é dia 24 de setembro de 2023. Muito bom dia, você que acordou agora, nesse domingo pela manhã, né, o dia de fazer churrasco, assar uma linguiça, ou você, sei lá, fazer um arroz com galinha, que também gosto bastante, né? Então essa live tem um oferecimento de Gisele Seifert Massoterapia. Você que quer desaliviar o seu estresse, ou você que está sofrendo com dores e estresse, olha só que interessante. Muita gente sofre com dores no corpo por conta do estresse. Outra coisa é, muitas vezes, um excesso de trabalho tem deixado você ruim. Se você está se sentindo ruim, está se sentindo mal, né? Ou precisa só de um tempo para você, né? Se dê para você mesmo este benefício. Então ligue Gisele Seifert Massoterapia, no número 991518650 e fale com a Gisele. Gisele Seifert é, para quem não sabe, a minha amada esposa. Minha amada esposa é a Gisele Seifert Massoterapia, ela trabalha com massoterapia, né? Então, queridos, então se vocês quiserem, a Gisele está atendendo agora na Barbearia Goulart, aqui na Santa Marta, e nas quartas-feiras ela atende na Barbearia Goulart, das 7 de setembro. Agende seu horário e eu acredito que você não terá arrependimentos, né? Você será muito bem atendido.
tá? Vamos dar início então? Olha só, me segue lá no meu Instagram, @professor Josué Vieira, agora, a partir de semana que vem, nós já vamos começar a fazer outras publicações no Instagram, principalmente questões de aula e questões mais específicas aí a respeito do fim dos tempos. Quem acompanha sabe que eu gosto desse assunto, sabe que eu gosto da loucura, né, das coisas que ninguém está falando. Então eu gosto de falar dessas coisas que são a parte legal mesmo, né? Pessoal, só me indica para mim aqui como é que tá o áudio. Se o áudio vocês estão escutando bem. Fazer uma gentileza. Quero agradecer aos nossos espectadores hoje. A minha mãe que está sempre dando uma força. Muito obrigado, mãe. Sempre é bom a gente tá sempre aí, né? Mãe tá sempre aí. A pastora Juliana e o pessoal do Frangos e Polenta. Um abraço pro pessoal do Frangos e Polentas. Hoje é domingo. Se você não quer cozinhar, olha, fica a dica aí. Se você não quer cozinhar, né, eu quero indicar para vocês o Frangos e Polenta. Procura lá no Google lá, Frangos e Polenta, que vocês vão ter um frango assado de ótima qualidade. Ainda é 9h30, acho que ainda dá tempo, né? A pastora Juliana pode colocar ali se ainda tem frango disponível pro pessoal lá, hein? Se ainda tem frango disponível, pode colocar pra galera hoje é dia, hoje é domingo, dia de pedir um franguinho assado maravilhoso, frangos e polenta, indicação minha pra vocês hoje na live. Um abraço pra Rê Leonhard, olha só, um abraço pra Rê Leonhard, né? Os Leonhard, família do Fábio e da Simone, um abraço pra vocês, tá? Muito obrigado pela sua audiência, tá? Um abraço mesmo, obrigado pela força. Pessoal, vamos dar início então à nossa live. Pastora Juliana falando ali que tem frango ainda, né? Tá? Tem frango ainda pra vocês lá. Então, segue lá então, começa, liga lá que vocês vão ter um almoço de primeira. E relembrando de novo o meu oferecimento da minha esposa Gisele Seifert. Depois eu vou colocar aqui os anúncios finais. Vamos, muito bem. Eu botei uma enquete para vocês aí. Deixa eu ver como é que era a enquete, porque ela some para mim. Olha, não apareceu mais a minha enquete aqui. Que era como é que a pessoa pode realmente saber se sou salvo, né? A pastora Juliana colocando aqui. Então nós vamos trabalhar isso aí hoje no programa. Nós vamos trabalhar como que a gente pode saber se a gente é salvo ou não, né? Então, antes, deixa eu comentar um negócio com vocês ontem que eu achei muito legal. Muito legal, muito legal. Olha, um troço que é muito bacana mesmo. Olha só, eu tava assistindo o UFC ontem. Não sei se vocês acompanham, eu gosto de esportes de luta. E aí um dos lutadores, eu não sei o nome do rapaz. Eu não vou achar aqui a matéria, não vou achar a imagem ontem. Mas o que eu achei muito interessante foi o seguinte, ó. O cara, um dos lutadores ontem enfim, terminou, ganhou, fez a vitória dele lá. E muito bom, lutou muito bem e tal, uma luta boa ontem. E aí o que aconteceu? O rapaz no final, olha só, ele é cristão, e disse o seguinte: não, eu quero dedicar essa vitória a meu Senhor Jesus Cristo, sou cristão, toda honra e toda glória para o Senhor. Ele acha que ele era americano. E olha só que interessante, ele foi na comemoração, na hora de dar entrevista no final do palco, o cara foi com uma Bíblia na mão, Holy Bible, gigante desse tamanho. O cara que tava lutando com ele era do Havaí, e a família dele sofreu as perdas que teve ali no Havaí, né? E o que eu achei interessante daquele rapaz é que ele levou uma Bíblia muito, muito exposta ali, um Holy Bible, né, escrito Santa e Bíblia Sagrada, né, muito grande ali, bem grandona assim, uma Bíblia de respeito. E aí no final da da luta ali, quando ele foi fazer a entrevista, ele chamou o cara com que ele estava desafiando, né, com que ele lutou, deu um abraço nele e disse: a sua família, eu sei que o pessoal do Havaí sofreu com todas as perdas, com todos, né, todo aquele desastre que aconteceu lá no Havaí, e eu estou doando $20 mil ou $5 mil, alguma coisa assim, para a família dele que tinha sofrido com um desastre. Pelo que eu entendi foi isso.
E olha só que interessante, os dois se abraçaram, se ajoelharam na frente do outro, porque é muito comum isso no mundo da luta, né? O pessoal se ajoelha em reverência ao outro, né? O outro lutador. E aí, não contente, esse rapaz da Bíblia, que eu não sei o nome, que eu vou descobrir o nome dele, ele pega a Bíblia na mão, ajoelhado na frente do outro cara, e começa a orar na frente dele. Ora por ele ao vivo, para todo mundo ver. O cara usou, olha que legal, o cara usou a sua fé, o meio de trabalho dele, para para falar da sua fé. Achei muito interessante aquilo. Se vocês procurem o vídeo das lutas de ontem, provavelmente vai ter em algum lugar no YouTube uh, uh, o quadro de lutas, né? Vai ter as gravações a respeito da luta. E aí eu achei interessante que o cara usou da fé dele, daquele espaço que ele tinha, para falar da fé. Eu achei muito interessante aquilo. É uma disposição que a pessoa teve de usar o meio, toda a grandiosidade daquele evento, toda a grandiosidade daquilo que ele fazia para falar da fé. Foi um missionário ali, um anunciador, né? Porque a gente tem muitas outras fés, né? Ali dentro do UFC, muito do Islã, muita influência do Islã, né? Por conta do trabalho que eles fazem ali, né? Na Bielorrússia, naquela região ali, na Rússia para baixo, Cazaquistão muito forte, né? E Abu Dhabi, que é muito forte, é o mundo da luta. Quem acompanha o mundo da luta sabe. Abu Dhabi, os países que são ali daquela região do Oriente Médio ali são muito fortes no mundo da luta, eles são apaixonados por luta. E cada vez mais eles estão entrando nos esportes, né? Você vê hoje o Cristiano Ronaldo foi para aqueles países árabes, acho que é Dubai, Abu Dhabi, não lembro o lugar que ele foi. Você vê o Neymar foi para um desses times. Só o Messi que foi para os Estados Unidos, né? O Messi optou para ir pelo outro lado. Mas você vê ali uma manifestação da fé do cara num evento de escala mundial. Achei muito legal aquilo. Procurem que vocês vão ver o vídeo. Achei muito, muito interessante. Como o cristão utilizar aquilo que ele faz, você dominar os espaços, né? O cara dominou todos os espaços ali, ele manifestou a fé dele para todo mundo ver na frente do microfone. E disse, ó, creiam no Evangelho, creiam em Jesus Cristo. Só não disse se arrependam dos seus pecados, porque daí ia ficar meio forte ali naquele evento. Mas o cara utilizou da sua fé, né, daquele espaço para falar de Jesus Cristo. Eu achei muito bacana, muito interessante. Pessoal, dando início então à nossa aula de hoje, olha só que interessante. Semana passada nós falamos um pouquinho a respeito da salvação, mas o que acontece na live de semana passada? O áudio estava muito fraco, né? O pessoal teve que colocar a legenda aí para conseguir assistir. Então eu vou dar uma recapitulada naquilo que nós falamos. A respeito da salvação. Por que o homem precisa ser salvo? Né? É fundamental que a gente tenha convicção dessa salvação na nossa vida. Por quê? Porque a Bíblia garante que a gente pode ser salvo. Mas por que a gente precisa ser salvo? A gente precisa ser salvo pelo simples fato de que o homem é morto em seus delitos e pecados. A Bíblia diz o seguinte, que nós estamos mortos em delitos e pecados por conta de um só homem entrou o pecado do mundo, que é Adão. Adão foi responsável pela entrada do pecado no mundo. Vocês lembram da história? Deus cria Adão e Eva lá no Éden, criam eles sem a mácula do pecado. A gente aprende, eu quero desmistificar uma palavra que geralmente a gente aprende na nossa vida cristã. Lá no início eles foram criados perfeitos. Não, perfeição, a gente tem que cuidar com o termo, né? Perfeição é um atributo divino. Só Deus tem esse atributo. A perfeição é um atributo divino, só Deus tem ele. Então todo e qualquer ser que Deus criou que venha longe de Deus, ou seja, que venha depois de Deus, né, que tenha sido criado por Deus, tem algum grau de imperfeição. Isso é natural. É natural, porque a perfeição é um atributo exclusivo de Deus. Então nós não podemos ser perfeitos, né? Então nem os anjos são perfeitos. Tem algum grau de imperfeição ali.
Por isso que entrou o pecado, por exemplo, em Satanás lá, que era um anjo de luz. Como é que entrou? Como é que se eles eram criados perfeitos? Não, não é perfeito. Eles são mais próximos da perfeição. Por isso, inclusive, que eles não têm oportunidade de salvação. Nós estávamos conversando, eu e a esposa, ontem, a respeito disso. Por que Satanás não pode ter oportunidade de salvação? Porque ele já estava no nível de revelação plena. Ele conhecia Deus, quem ele era, na sua totalidade. Não tem como se arrepender, não tem como ele ser convencido de algo, porque ele viu aquele algo, né? Ele viu a perfeição e a glória do Altíssimo de perto, muito de perto, né? Então não tem como ele se arrepender daquilo ali. Aquilo ali foi ele tendo a revelação completa a respeito de Deus, optou por negar a Deus e fazer uma revolta contra ele. A ideia, o texto mesmo diz, né, que subirei até o alto, né, e ele queria tomar o lugar do Altíssimo, né? Então por isso que Satanás não tem a oportunidade de salvação, nem os anjos caídos, né, porque eles já tinham essa revelação completa a respeito da divindade, quem Deus é. Mas o homem não. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, ou seja, com atributos morais, atributos intelectuais. Talvez os atributos físicos, eu não sei, porque a Bíblia usa uma coisa chamada antropomorfismo. O que é antropomorfismo? É formas de homem para que o homem entenda. Por exemplo, os olhos de Deus, mão de Deus, o rosto de Deus são atributos humanos, né, para identificar coisas a respeito de Deus, que é um jeito que o texto utiliza para que a gente entenda. Deus fala assim para que o homem entenda aquilo que ele quer dizer. Mas a Bíblia diz que Deus é espírito, né, e os seus adoradores o adoram em espírito e em verdade. O que é interessante é o seguinte: o homem criado lá, a imagem e semelhança de Deus, com a sua pureza intelectual e a sua pureza, né, moral ali. Deus coloca no meio do jardim uma árvore a árvore do conhecimento do bem e do mal. O que essa árvore não podia, a única coisa que o homem não podia fazer era comer desse fruto. O que é interessante é que o homem passa muito tempo, a gente não sabe quanto tempo demora para o homem comer daquilo ali. A Bíblia diz que todo final descer de tarde, o próprio Deus descia ali, né? O próprio Deus vinha e tinha com Adão. Por quê? Porque Adão, ele conversava com Adão. Por quê? Porque Adão estava no estado de pureza, então podia estar conversando com o Altíssimo diretamente. Mas quando a serpente chega para Eva, o pessoal vai me falando a respeito do áudio aí, como é que tá, né? E vão colocando nos comentários, tá? Coloquem comentários porque a plataforma só entrega quando tem curtida e comentário. Se a gente vai comentando, vai interagindo bastante, a plataforma vai entregando cada vez mais, tá? Senão ela não entrega para ninguém. O que acontece? Quando a serpente chega para Eva, o que a serpente diz para Eva? Isso a gente viu semana passada, né? Mas vamos recapitular para vocês entenderem. A serpente chega para Eva e diz o quê? Não, certamente morrereis, disse o Senhor, né? E a Eva diz para a serpente: não, eu não posso comer desse negócio aqui, porque Deus disse que quando comermos nós vamos morrer. A serpente olha para Eva e diz assim: não, Deus mentiu. O pecado de Eva começa no momento em que ela atribui que Deus era mentiroso. Ela diz: não, Deus mentiu para vocês, a serpente fala. Deus mentiu para vocês. Certamente vocês não vão morrer. Se vocês comerem, vocês se tornarão, vós sereis como deuses, ou vós sereis como o próprio Deus, diz o texto. E o desejo de Eva era ser igual ao próprio Deus. A revolta contra Deus é o pecado original. Por quê? Porque ela atribui, né? Escuta aquilo que a serpente fala: ó, vocês vão ser como Deus e vocês vão ter conhecimento total a respeito do bem e do mal. Vocês vão ter que ter esse conhecimento oculto, vocês precisam obter. Vocês só vão alcançar, olha o que a serpente quis dizer para Eva, vocês só vão alcançar o estado da divindade, o estado pleno, se vocês utilizarem esse conhecimento oculto que está aqui. Vocês precisam acessar essa coisa oculta, esse conhecimento oculto. Muito parecido, já falei na semana passada, com uma doutrina chamada gnosticismo.
Um dia eu posso fazer uma aula para vocês só sobre esse assunto. Hoje eu não vou entrar nele. Mas a Eva parte do princípio de que Deus era mentiroso. E atribuir a mentira a Deus, ela come do fruto. Quando Adão come do fruto, ele come entendendo que Deus era mau. Não, Deus mentiu para vocês e ele não quer que vocês sejam como ele. Olha o nível do pecado. O pecado não estava apenas na desobediência de comer o fruto ou não. O pecado nasce na tentativa de derrubar a Deus. A tentativa da revolta, de criar uma revolução contra Deus. Todo esse pensamento revolucionário, a gente tem que tomar muito cuidado com esse pensamento revolucionário. Essa ideia de destruir as estruturas que estão construídas e criar uma estrutura nova. Isso muitas ideologias socialistas fazem isso. Você tem que destruir tudo que está aqui, o mundo constituído, e nós vamos criar uma nova sociedade de pessoas puras. Tem que tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado. Né? Cuidado com aquilo que você toca. Que tipo de fruto você está comendo. Porque o tipo de fruto que você está comendo pode te levar à morte. Como aconteceu com Eva e Adão. E a Bíblia diz em Romanos, capítulo 5 ou 6, se eu não me engano, que... deixa eu abrir Romanos aqui na minha tela aqui. Em Romanos, que o pecado passou a reinar sobre todos os homens. O que significa isso? Isso aí é um pecado corporativo. Adão peca não só como Adão. Adão peca como sendo o representante da humanidade. E como representante da humanidade, Adão passa a dar a todos os homens um mal. A Bíblia diz que não tinha abrolhos na terra. Não existia... A erva daninha foi nascer quando Adão peca. Toda a criação de Deus foi afetada por conta do pecado de Adão. Olha só que loucura. Adão, quando peca por todo mundo, por toda a criação. Ele era o representante dos homens, né? Aqui nesse mundo, enfim, no mundo material, vamos dizer assim. Adão estava como cabeça de todo o mundo e estava como cabeça de todos os animais que estavam aqui. Todos os seres viventes que viviam junto com o homem também caem. A morte passa a reinar na terra. Existe um novo rei sobre a terra. O rei até então era Adão. Era o rei da terra. Era o rei desse mundo. Josué, mas o rei não é Deus? Sim, tudo bem. Mas vamos botar aqui como sendo o primeiro-ministro, então. Desse mundo era o próprio Adão. E aí quando Adão cai, Adão entrega à morte este reinado, esse cetro. Tanto é que a Bíblia fala em Apocalipse que o último ser vencido não é o diabo, é a morte. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, a tua vitória? Isso está lá no texto. A morte é tratada como uma coisa que entra no mundo. E os homens passam a sofrer, né, da morte. E aí a Bíblia diz que Deus coloca 2 anjos com espada de fogo no jardim e expulsa eles do jardim. Quando eles tentam se cobrir com folhas de parreira, se eu não me engano, de parreira, se eu não me engano. A Bíblia diz que o Senhor disse: quem disse para vocês que vocês estavam nus? Não, nós comemos do fruto que o Senhor mandou não comer. E aí Deus disse: que tu fizeste, Adão? Não foi a mulher que tu me deste. E a mulher disse: não, foi a serpente que me enganou. E ele diz: infelizmente, né, vocês estão mortos. Eles não morreram fisicamente, mas seu corpo passou a ser morto. E a Bíblia diz que o homem é morto, né, o seu espírito morre lá em Adão. Só que existe um problema. Alguém precisa pagar o pecado. A Bíblia diz o seguinte, que toda alma que pecar, esta morrerá, e que Deus, por ser justo, teria que colocar o pecador, aquele que erra, na sua devida culpa, no seu devido lugar, que é o inferno. O inferno não foi criado para nós, foi criado para o diabo e seus anjos, mas o homem é enviado por lá por conta dos seus pecados. O problema é, todos os homens nascem com o pecado, nascem em pecado.
Isso está lá em Romanos. Todos os homens nascem no pecado. Nascem com ali, já com software instalado já. Ou com uma incapacidade de salvação. A Bíblia diz que é desejo do Pai que a todos se salve. E aí o que Deus faz? Não, da mulher, de ti vai nascer o Salvador. De ti vai nascer o Salvador. E aí porém inimizade entre ela e a serpente. E isso acontece muitas vezes. Você vê pela história na história da Bíblia a tentativa de Satanás de matar bebês, né? Matar, de eliminar crianças. Você vê isso com Moisés, você vê isso em outras circunstâncias de outros reis na história da Bíblia, e você vê isso lá com Herodes Magno, quando tenta matar as crianças que estavam no ventre das crianças abaixo de 2 anos, para que o Salvador, o novo rei, não aparecesse. Então é um negócio cabuloso. Para que o Salvador não chegasse, Satanás trabalhou muito tempo, mas não conseguiu, porque era plano. Quando chegasse a plenitude da semente da mulher, nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Obrigado, mãe, pelo comentário. Então da semente da mulher nasceu isso. Então o que acontece? Satanás tenta eliminar isso, mas Deus provê um Salvador. E só que tem um problema. Para que tenha um Salvador, precisa do quê? Esse Salvador, essa pessoa que vai expiar o pecado, o que é expiar? Ele vai colocar-se no lugar de outro. É como se alguém fosse preso e eu disse, não vai preso, eu pago no lugar dele. Só que essa pessoa não pode ter pecado. E como é que vai ter alguém que não vai ter pecado, sendo que todos os homens nascem pecadores? Só existe uma saída: o próprio Deus desce. A Bíblia diz que no princípio ele era o verbo divino. Um dia eu vou fazer uma live só sobre isso. Se vocês querem a live sobre o verbo divino, vai fritar a cabeça de vocês. Mas é um nível absurdo a respeito de quem Deus é. Eu posso explicar para vocês. Coloca nos comentários aí se vocês querem essa live a respeito do verbo divino, o logos divino. No princípio era o verbo era Deus. Coloca nos comentários se vocês querem, que eu vou fazer a live para vocês, né? No princípio ele era o verbo era Deus, estava com Deus, era o regente de toda a criação, o ator, o executor de toda a criação. E aí o seguinte, esse verbo divino se faz carne, vem em forma humana, como o novo representante da humanidade, o novo Adão, o segundo Adão. E aí Jesus se coloca no lugar do ser humano, em posição de colocar nele, substituir o homem no seu pecado. Olha só, Jesus não tinha pecado. E nem nada, nenhum milímetro, nenhum exemplo de falha, nada de falha. E é por isso que Jesus se coloca à disposição do homem. Olha que interessante, a Bíblia diz que nós temos um Salvador não igual aos outros. Nós temos um Deus que se compadece por nós porque sofreu as mesmas tentações que nós sofremos. A Bíblia diz que ele em tudo foi tentado. Em tudo Jesus foi tentado e em nada pecou. E nós temos um Salvador que entende na prática. Nós temos um Deus que entende na prática como é a vida humana. Nenhuma outra fé tem isso. Nenhuma outra fé tem um Deus que se colocou no lugar do homem, que se colocou no lugar dos seus súditos e serviu aos seus súditos para que eles não morressem. Olha que história heróica desse Jesus. É um Deus heróico. Nós temos um Deus que é um herói, que salva o homem da sua mazela e da morte. E dá oportunidade, eu como arminiano, creio que o Deus dá oportunidade a todos os homens que querem. Todos os homens um dia terão um encontro com esse Deus, com o Espírito Santo. E aí o homem aí Jesus se coloca no lugar do homem. E ao colocar-se no lugar do homem, ele se faz pecado por nós. Tanto a Bíblia diz, Elohi, Elohi, lama sabachthani, por que me abandonaste? Porque ele cita Salmo, né? Salmo de Davi, se eu não me engano. E aí Jesus, quando olha, o Pai tem que virar o rosto, porque Jesus se torna o próprio pecado, maldição.
Existe até o bode expiatório, o termo bode expiatório era o bode em que as pessoas colocavam, né, os seus pecados lá no Antigo Testamento, porque aquilo ali era uma réplica daquilo que viria a ser. Né? As pessoas iam apenas cobrindo o pecado. O que era cobrir o pecado lá no Antigo Testamento? Diferente do sacrifício de Jesus Cristo. É como se você pagasse só o juro da dívida. Uma vez eu ouvi essa explicação, nunca mais me esqueci. Como é que a pessoa apagava o seu pecado? Ela apagava, ela abrandava a ira de Deus sobre o pecado. A ira de Deus não ia descer sobre aquele pecado naquele momento. Então a pessoa oferecia sacrifícios ao Senhor, né? Dependendo do tamanho do seu pecado, era um animal diferente. E a pessoa oferecia aquele sacrifício e aquilo ali ia abrandando a ira de Deus a respeito do pecado. Só que aquilo ali é como se você estivesse apenas pagando o juro, pagando o mínimo do cartão de crédito lá, ou pagando só o juro do cartão, e a dívida continua. A dívida sempre continuava, mas olha que interessante, ao Jesus se colocar na disposição do homem, desce em figura humana, se torna o representante novo da humanidade, Jesus paga o pecado em si e elimina do homem a dívida. Olha que interessante, queridos, um dado para vocês. Existe uma... A Bíblia diz que nós somos riscados, né? Nosso pecado foi apagado. Esse apagado faz uma referência a uma questão jurídica. Isso que a gente está falando é sobre justificação. Eu acredito que na célula foi falado. Nós temos uma célula toda quinta-feira aqui na casa do irmão Cadman e a irmã Carla, né, que é toda quinta-feira aqui na Santa Mar. E foi falado sobre justificação, e justamente nessa célula eu não estava, né? Eu estava trabalhando. Mas a justificação é isso, o homem se torna justo, justificado diante de Deus. Porque antes o homem era condenado, ele passa a ser justo por conta da obra de Jesus Cristo. Jesus Cristo substitui o homem no pagamento. Ao terceiro dia ressuscita e retorna ao Pai, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E um dia vai retornar e vai julgar todos os homens com mão de ferro. Quando Jesus voltar, o pau vai quebrar. Né? É bem simples. Jesus não vai voltar para brincadeira, não. Então é melhor estarmos do lado dele, salvos por ele. Então, o que é interessante é o seguinte: quando o homem pago o pecado, é apagado o nosso pecado, é como se fosse um termo jurídico para assim, ó, quando uma pessoa tinha uma dívida muito grande, ela ia lá e pagava essa dívida, ou ela era presa em troca dessa dívida, a pessoa podia ser presa. Até bem pouco tempo atrás no Brasil você podia ser preso por conta das suas dívidas. Mas naquele período você era preso por conta da dívida. E aí o que acontecia? A pessoa ia lá e alguém ia lá e pagava essa dívida, pagava uma fiança para essa pessoa e essa pessoa era liberada. No registro, eles pegavam uma esponja, olha só, uma esponja, e apagavam aquele pecado com uma espécie de esponja, né? Que apagava aquele pecado. Mas ficava ali uma marca. Qualquer pessoa que olhasse, porque assim, ó, olha só como é que funcionava. Eu tô devendo para você, tá? Aí a pessoa pegou a minha dívida, olhou, ó, fulano de tal está preso porque está devendo para fulano de tal. Aí eu chego lá e vou assim, não, esse aqui é meu amigo, eu vou lá e vou pagar a dívida dele. Aí eu ia lá no credor, pagava a dívida, pegava aquele papelzinho que estava escrito a minha dívida, isso lá no período, né? Deixa eu só botar o versículo aqui. Ele pegava aquele papelzinho e dobrava aquele papel lá no lugar onde estava demonstrando que a pessoa estava devendo. Quando o oficial passava no dia e olhava que aquele papel estava pago, ele olhava, ele pendurava, né? Aquele papel era pendurado e dobradinho assim, ele era pendurado e colocado ali em praça pública para todo mundo ver. Quando o oficial olhava, não, essa dívida está paga, solta o fulano de tal. A Bíblia diz que Jesus expôs a nossa salvação a todos o cosmos. A referência que ele está fazendo é isso, é que quando Jesus paga a nossa dívida, ele expõe que, ó, ele bota aquele papel pendurado e diz assim, ó, a partir de agora está pago. A dívida deles está paga.
O meu pai conta que uma vez que em tempos antigos, mais antigos da Brigada Militar, você tinha uma condenação, quando era feita uma condenação de uma pessoa era condenada lá no tribunal militar, e aí vamos supor que a pessoa foi liberada, foi solta, pagou a fiança ou terminou o período dela, a pessoa foi solta. Tinha um papel onde ficava ali e eles riscavam, uma espécie de uma caneta, riscava aquele crime, né? Aquela coisa que penitência que a pessoa cometeu, aquela coisa que ela cometeu, e você não conseguia mais ler o que estava escrito naquele papel, qual era a condenação que estava ali naquele papel. Mas a pessoa via que alguma coisa aconteceu ali. Mas você não tinha mais acesso a saber qual era a condenação, qual era o que a pessoa tinha feito ali. Muito parecido com o que está escrito no texto bíblico, que ele diz assim, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós até sabemos aquilo que aconteceu, nós até sabemos dos nossos pecados, das nossas falhas, dos nossos erros, mas não há mais condição de alguém nos condenar, porque existe ali está arriscado, está pago aquela dívida. Jesus vai lá, pendura a nossa dívida lá no madeiro, lá naquela cruz. Jesus vai lá e pendura a nossa dívida e bota aquele papel lá em cima, ó, está pago esta dívida. A dívida que o homem teve com Deus está paga. A ira de Deus que ia cair sobre todo o pecado e por consequência sobre todo o pecador, porque é o agente do pecado. Deus odeia o pecado, mas a sua ira cai sobre o pecador e vai cair sobre o pecado e sobre o pecador. O pecado é um ato, não um agente. O agente é o homem. E a ira de Deus vai cair sobre todos os homens. Todos os homens estão debaixo da ira de Deus, aqueles que não foram lavados pelo seu sangue. Mas Deus nos dá a oportunidade de salvação mediante aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. E como é que eu posso ter certeza dessa salvação quando eu creio naquilo que Jesus fez? Porque no momento em que eu creio naquilo que Jesus fez, eu me arrependo de quem eu sou, em Adão, por conta de todas as coisas e mazelas da minha vida. Ah, José, mas eu sou uma pessoa muito boa, Deus vai me salvar. Não vai. Porque você não é salvo por aquilo que você é bom. Você é condenado por aquilo de ruim que você faz. Alguém aqui alguma vez contou alguma mentira? Ou alguém alguma vez já contou falou alguma coisa suja? Ou fez alguma coisa que não devia? Todos nós fizemos. E nós somos condenados nessas mínimas coisas, ainda que sejam pequenas. Mas a Bíblia nos diz que não somos salvos por aquilo que nós conseguimos fazer. Nós somos salvos pela obra de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. E no momento que eu creio naquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, a minha salvação está garantida nele. Porque nele eu tenho a possibilidade de arrependimento, santificação e salvação. Então, o primeiro passo, como é que eu posso saber que eu sou salvo? Primeira coisa, a ação do Espírito Santo acontece na tua vida. O homem só é salvo pela ação do Espírito. O Espírito Santo toca o coração do homem e convence o homem de todo o pecado, toda a morte, pecado e juízo. No momento que o Espírito Santo toca o homem, ele é salvo, ele abre seus olhos para a realidade da salvação. Mas a Bíblia diz o seguinte, cuidado para que não lhe seja riscado o seu nome do livro da vida. Eu acredito nisso. O que é que faz um homem ser riscado do livro da vida? É negar a ação do Espírito Santo na sua vida. A pessoa vai seguindo, segue a Jesus, segue a Jesus, segue a Jesus. Um dia ela chega para Jesus e diz, eu não quero mais saber dessa vida. Isto aqui não é para mim. E ela larga Jesus Cristo. Larga os preceitos. Olha só que interessante. No momento em que o homem... Deixa eu abrir aqui, ó, Colossenses, capítulo 3. 3, acho que é. Olha só, deixa eu abrir aqui para vocês. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, ou seja, todo homem que com Cristo é por causa da ação do Espírito Santo, se arrepende dos seus pecados e entrega a sua vida a Jesus, já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado. Pensai nas coisas que são de cima, mas não nas da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida em Cristo, com Cristo em Deus. Quando a Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós
vos manifestareis com ele em glória. O verso 5 diz assim, ó, mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também outro tempo andasseis, quando viviam nela. Mas agora despojai-vos, ou seja, tirai, né? Despojai, tirai, entregai tudo isso, tudo também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, porque já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Olha só, o homem novo, quando recebe a salvação de Jesus Cristo, e ele tem a convicção de que Jesus lavou os seus pecados, e ele tem agora uma nova vida, ele passa a viver conforme os preceitos daquele que o salvou. Você vive exclusivamente para ele. E no momento em que eu vivo para ele, o homem, e isso aqui é uma coisa terrível de se fazer, mas o homem faz, aquele que crê em Jesus faz, que é mortificar as suas vontades. É botar quem eu sou, daquilo que eu gosto, daquilo que eu acho que é certo, e eu, ainda que me doa, eu obedeço aquele que me chamou. Ainda que me doa, ainda que meu coração se esmague para fazer. Quantas vezes a gente teve vontade de fazer algo que iria rejeitar o Senhor, mas a gente, pela ação do Espírito Santo, né? A gente mortifica, é morte mesmo. Afeição desenfreada é aquilo que você... é literalmente na tradução, né? Desejos... o desejos no seu maior intensidade. É desejos desordenados. Isso é uma afeição desordenada. Então, os seus desejos desordenados, o homem não tem controle de si mesmo. Por isso que existe depois que o homem começa a buscar a ação do Espírito Santo, existe o fruto do Espírito na vida do homem. Nós vamos trabalhar mais para frente a ideia do fruto do Espírito. Coisas que acontecem na vida do ser humano conforme ele vai seguindo a Jesus. E aí o homem vai buscando a Deus, e aquilo que era passado passa a ser transformado. Ele começa a colocar a fé em Jesus Cristo. O homem passa a ser salvo pela fé, pela confiança de que existe outra vida e que depois disso aqui, a minha vida não termina aqui. Por isso que o justo viverá pela fé. Ou seja, a fé é a firme certeza das coisas que se esperam e uma convicção de fatos que não se veem. Eu creio que Jesus tem algo. Eu creio que por mais que esta situação é benéfica para mim hoje, as minhas vontades são colocadas ali e eu vou ser beneficiado com essa coisa. Nesse primeiro momento, nessa vida aqui, eu vou ser beneficiado se eu mentir. Eu vou ser beneficiado se eu fizer uma coisa errada. Se eu fizer na malícia uma coisa. Se eu der lugar para malícia. Mas eu não faço por quê? Porque existe algo a mais. Existe alguém me olhando. Existe alguém me esperando que eu faça algo correto. E esse alguém me ajuda com a ação do Espírito Santo. E só com ela eu posso fazer. Então você deposita a fé em Jesus Cristo. A fé não deve ser colocada em coisas, queridos. Religião, obras, sentimentos, pessoas, méritos próprios. Mas em Cristo. O homem, para ter a necessidade, para ter convicção da salvação, tem que depositar a sua confiança em Jesus Cristo. Jesus levou na cruz os nossos pecados. Está lá em 1 Pedro. Deixa eu abrir aqui para vocês. 1 Pedro, primeira, né? Porque é carta. 1 Pedro 2:24. 2:24 vai dizer, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Porque erais como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo, ou seja, o administrador das nossas almas. Olha que interessante esse texto de Pedro, é lindo. Porque para que pudéssemos viver a justiça.
Não adianta eu ter tido convicção do pecado e não ter uma nova vida. Eu vivo agora para a justiça. Eu sou salvo para boas obras. Eu sou salvo para ter algo. Algo se transforma na minha vida. Por isso que nós conhecemos a árvore pelo seu fruto. Né? Então, olha só que interessante. Qual que são os benefícios, então, da gente ser salvo? Os pecados são perdoados. Nós nos tornamos filhos de Deus. Né? Está em Gálatas 3:26. Deixa eu ler o texto. Nunca pule o texto, né? A gente não pode pular o texto porque o texto é o que nos dá o aval, né? Gálatas 3:26, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Ele é justificado. Romanos 5:1 vai dizer para nós o seguinte. Romanos 5:1, ele vai dizer: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós éramos inimigos de Deus na queda do pecado. Nós éramos inimigos de Deus, agora nós temos paz com Ele pela ação de Jesus Cristo. Lembre-se, o homem não pode ser salvo por conta própria. O homem não consegue se salvar. Toda tentativa do homem de criar para si uma salvação própria, ele cai nos mínimos detalhes. Ele não consegue. Só tem que ter um agente que fez isso por ele, que esse agente é Jesus. E quando o homem deposita a sua fé nele, o homem é salvo. Passa a ter paz com Deus e fica livre da condenação do pecado. Romanos 8:1 vai nos dizer assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, ou seja, as suas vontades próprias desta vida, mas segundo o Espírito. Olha só que interessante isso. Ele fica livre da condenação. Você recebe então uma nova vida, novos propósitos, novos hábitos, novo comportamento, nova maneira de viver. Isso é a coisa mais interessante da vida do homem, é ter uma nova vida. Uma nova vida em tudo. O homem não vive mais aquilo que quer, mas vive aquilo que Deus quer para ele. Então, podemos ter certeza, se a gente for ler o texto bíblico, se a gente observar o texto, olha só, nós temos, podemos ter certeza da vida eterna como? Podemos afirmar que temos a vida eterna pelas seguintes razões. De primeira, Deus não mente. Tito 1:2 diz que Deus não mente. Segundo, que o Espírito Santo confirma isso. Que diz assim, Romanos 8:16, que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito. O segundo, em Efésios 1:13 e 14 diz que nós somos selados pelo Espírito Santo. Existe uma marca em nós. E é interessante que mesmo que você se desvie, existe uma marca que ficou em você. Algo que ficou dentro de você que as pessoas olham, tem alguma coisa diferente, você não pertence a nós. Você tenta se desviar, né? Você tenta ir para o outro lado, você tenta mudar de lado, você tenta não ser mais seguidor de Jesus Cristo, mas as pessoas olham, mas tem uma coisa em você. Existe uma marca ali. Se nós negarmos esse selo, nós não quisermos mais, né? Nós seremos condenados, né? Mas nós temos o selo do Espírito. Em 1 João 4,13 vai dizer que o Espírito Santo nos foi doado, ou seja, eu irei para meu Pai e vos enviarei o Consolador, disse o Senhor lá em João 14. Eu vou para meu Pai e vos enviarei o Consolador. E o Consolador, o Parácletos, e Parácletos aqui, a palavra Parácletos pode ser traduzida não como Consolador, mas como outro advogado. Porque o que era um Parácletos? O Parácletos era uma pessoa que quando você era condenada, você ia ao tribunal, você tinha o direito de chamar algum amigo para te acompanhar e te aconselhar durante o tribunal, que é exatamente o que o advogado faz. É um conselheiro, é alguém que te aconselha no que você deveria dizer ou não. Isto era o Parácletos. O Parácletos era alguém que te aconselhava. Por isso que o Espírito Santo vos fará lembrar, né, diz o texto bíblico. Não procurem saber o que responder aos homens. O Espírito Santo vos fará lembrar daquilo que vocês precisam. Portanto, o Parácletos,
o Espírito Santo, o Consolador, é o outro advogado, é alguém que nos aconselha durante a nossa vida. Como eu devo proceder nessa circunstância? Esse conselheiro vai dizer, faça isso. Como eu devo proceder nesta circunstância? Faça aquilo. Não vá por aí. Olha só, o comentário da minha mãe diz assim, a salvação vai mais além de aceitar a Jesus, pois temos que mostrar em atitudes ações de amor ao próximo e perdoar. Aqui essa palavra, o perdoar, talvez seja o último estágio. Perdoar alguém que me fez mal é terrível para nós, para nossa carne, porque o nosso senso de justiça é muito aguçado nesse sentido, né? A gente quer o juízo, mas a ação do Espírito Santo faz a minha vida ser transformada. Tem muita gente que faz, olha só, não adianta você dizer que segue a Jesus Cristo no final de semana, vai na igreja e durante a semana faz a vida dos outros um inferno. Não adianta. Deve haver uma demonstração, e quando a pessoa recebe a Jesus Cristo ou ela se entrega a Jesus Cristo. Eu acho até que a palavra não era nem aceitar a Jesus, mas é se entregar a Jesus. A gente fala aceitar a Jesus porque aceitar aquela obra que ele fez, mas a gente deveria dizer, né? Você quer se entregar a Jesus. É se entregar a ele. Então há ali uma transformação de vida mesmo, uma transformação do nosso caráter, e a gente vai deixando, conforme a vida cristã vai seguindo, a gente vai deixando Jesus trabalhar na nossa vida. Vai deixando Jesus trabalhar no nosso coração, e aí as mínimas coisas ele vai trabalhando. Nosso modo de falar, nosso modo de agir, nosso modo de pensar. E à medida que a gente vai ouvindo, vai lendo a palavra, vai sendo corrigido, Deus vai colocando, vai aproveitando as situações da nossa vida para que a gente venha a ser ensinado. Então, os homens, o que eram os homens? Para nós encerrar. Os homens eram, em 1 Coríntios 6:9, eles eram injustos, impuros, idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, beberrões, maldicentes e roubadores. A partir do momento que eles são salvos, eles passam a ser lavados, santificados e justificados. Em Tito vai dizer que eles eram que o homem sem Deus era nécio, desobediente e desgarrado, escravo de toda sorte de paixões e prazeres. O homem sem Deus é escravo do seu próprio eu. As pessoas dizem, a religião prende vocês não podem fazer nada. Muito pelo contrário, nós somos livres, porque aquele que segue a Jesus Cristo pode escolher não fazer tal coisa. O homem lá fora não pode. Você talvez esteja vivendo isso. Não pode escolher mais o que fazer. Você tem que ir lá. O desejo da tua carne manda e você obedece. Mas eu não queria mais fazer isso, mas no fim das contas eu acabo fazendo. Escravo das paixões e prazeres. Vivendo toda malícia e inveja, odiosos e odiando uns aos outros. Em Tito 3:4 vai dizer, pela bondade de Deus passaram a ser salvos, ou seja, regenerados, justificados, herdeiros de Deus e recebedores da vida eterna. Temos pessoas que querem ser salvas, mas não perdoam. Mas como podem ter um lugar separado no céu, crendo e se arrependendo no Senhor Jesus? Porque tem vezes que a gente não vai conseguir obedecer aquilo que a gente gostaria, mas a gente se coloca à disposição de Jesus e diz assim, eu quero ser aquilo que o Senhor deseja. Tem coisas que nós vamos ter que resolver no decorrer da vida. E é essa ação do Espírito Santo. Certeza da salvação. Existe um lugar para nós irmos. Existe uma transformação na nossa vida e nós temos certeza por conta de Jesus Cristo. Tá? Essa foi a aula de hoje. Semana que vem nós já vamos começar em outro assunto, que é a respeito da palavra de Deus, tá? Que é o estudo 2. Nós vamos ver a composição da Bíblia e a respeito da natureza da Bíblia e tudo que compreende ela. Tá? Obrigado você que nos assistiu, você que me escutou hoje nessa manhã. Obrigado por essa manhã, por estar, né, nos acompanhando, pela sua audiência e pela sua companhia nessa manhã. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Mais uma vez, o oferecimento Gisele Seifert Massoterapia. Você que precisa de uma massagem, ligue 991518650 e você agende o seu horário
o mais rápido possível, tá? Atendimentos aqui na Santa Marta e também na 7 de setembro. Então, muito obrigado para você, Deus abençoe, obrigado por mais esta audiência. Até semana que vem. Semana que vem nós vamos falar a respeito da Palavra de Deus. Não esquece de curtir e compartilhar essa live com quem você quiser, quem você acha que precisa ouvir essa live, tá? Essa live vai estar depois disponível no Spotify, eu vou subir essa live depois e você vai poder ouvir ela quando você quiser. Ela vai ficar salva aqui no meu Face, né? Então, para que você possa escutar quando você quiser. Deus abençoe vocês, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês, em nome de Jesus. Tchau, pessoal, até semana que vem.